Eu tenho uma dúvida aqui, doutora. Enquanto a senhora mostrava desculpa, eu faço assim, Vai fazendo duas coisas ao mesmo tempo. eu estou assinando o certificado dos colegas aqui. Enquanto aparecia ali o gabinete do rapaz que tinha aquele saco verde lá, eu não sei o que tinha no dele, mas na minha comarca de Ponta Porã eu tive um saco verde igual aquele ali por 3 anos. Mas eu sabia o que tinha dentro. É mais comum do que a gente imagina. Era um crânio. Que usava em júri. Não, era um crânio. Prenderam um menor infrator que fez uma violação de sepultura. E aí, quando eu mandei para o fórum, o juiz mandou devolver, dizendo que não era lugar de receber resto cadavérico. E a polícia não queria também e ficou comigo. Ficou na minha sala, 3 anos. Aquele crânio. Mas a dúvida aqui é que a Andréia organizou a mesa dela aqui, de acordo com o seu modelo de GESPRO. E eu falei, eu vou deixar a minha do jeito que está, para ver que nota ela ganha e que nota eu ganho aqui. Ali está 10, aqui está 5. Também foi. Mas brincadeiras à parte, doutora Júlia, parabéns, muito obrigado pela exposição desse projeto. Esse projeto a gente já conheceu, ele é nacionalmente premiado, ele não é à toa, porque ele tem, e acho que os senhores puderam ter noção do grau de profundidade que ele tem. Ele tem uma profundidade institucional muito grande. Ele não é um rascunho de gestão, ele é um programa que envolve, de fato, vários órgãos. Mas nós trouxemos o GESPRO aqui num ambiente de corregedoria para fazer o link do GESPRO com a corregedoria. E o que eu queria lhe perguntar, e queria saber se a senhora pode nos aclarar, em que pontos a corregedoria participa ou intervém, se intervém, durante a fase que antecede a implantação nas unidades, ou a fase que antecede a geração desses projetos, que antecede a geração desses modelos, a geração desses POPs, a geração desses paradigmas e desses painéis, se de alguma maneira a corregedoria colabora com isso, se de alguma maneira ela influencia nisso, ela é chamada à participação, se de alguma maneira ela valida isso, porque me chama a atenção que eu ouvi que a corregedoria vetou uma determinada linha de ação. Se a corregedoria vetou uma determinada linha de ação, quis me parecer que há um contato, há uma interface entre o GESPRO e a corregedoria, de forma que há uma necessidade de um aval da corregedoria para um segmento nisso. De que forma que isso acontece? E, num segundo momento, como que a corregedoria se beneficia desse plano de gestão na medida em que ele é implementado, na sua coordenação há conhecimento disso. Melhor aqui, né? Bom, na verdade, a relação do GESPRO com a corregedoria, né, Maria Amélia, ela é bastante estreita. Não existe absolutamente nenhuma alteração nesse manual de processo de trabalho que seja feita sem que a corregedoria valide. Até porque, se o GESPRO indica que a corregedoria faça, que indica que o promotor faça de determinada forma, e em correição a corregedoria diz que aquela forma não está adequada e que é para ser feito de outra forma, não tem muita razão de ser do projeto existir. Mas, como eu ressaltei no início, a adesão dos promotores é voluntária, não é
de maneira nenhuma compulsória, e eu acho que até esse momento foi, sim, a grande razão do êxito do projeto. Onde que depois há uma interface com a corregedoria, ou seja, o promotor se inscreve, recebe a implantação, e o que nós sabemos, o que nós recebemos depois de feedback, talvez a Maria Amélia possa falar melhor que eu, é que as correições são muitíssimo mais tranquilas quando a promotoria já recebeu o GESPRO. Já aconteceram casos em que a gente sabe, né, que a gente sabia que a promotoria era uma promotoria trabalhosa, que precisava de um pouco de atenção, e que a própria corregedoria solicitou ao GESPRO que visitasse o colega antes de fazer a correição ordinária, né? Então, isso também acontece. Então, essa aproximação com o órgão correcional ela é muito, muito estreita, a despeito do projeto ter natureza voluntária, né? A adesão ser voluntária. Não sei se eu tirei as dúvidas. Não, e até mesmo só aproveitando, e até mesmo o contrário, né? Corregedoria vai numa promotoria, verifica a situação, sim, e sugere que o GESPRO ali compareça. Exatamente, exatamente. Eu tenho uma dúvida. Uma coisa que eu cheguei a pensar foi nisso, na verdade, pensando numa pessoa específica. É que a gente, não sei se você está com 5, né? Não sei se teu coração já está peludo. O meu com 7 já está, parece um tapete. O coração da gente vai ficando peludo na corregedoria. Mas eu fui vendo isso daí, a hora que você mostrou a gente às vezes já lembra de uma pessoa, né? E eu já lembrei de uma pessoa assim, já pensei, falei, nossa, se tivesse um sistema desse no meu estado, eu terminava a correição, eu mandava o cara direto para o gabinete da coordenadoria do GESPRO. Vai para lá. Igual o pai mandando o filho tomar banho, sabe? Porque eu acho que eu estou te entendendo, sim, mas o oposto, a mão dupla, ela é válida, né? Às vezes é a solução da promotoria. Exatamente. Existe essa mão dupla lá, doutora? Tenho notícia. Aconteceu já, alguma vez, enquanto a Bárbara era coordenadora, eu não me lembro. De a corregedoria recomendar algum membro? É? É porque isso é feito de forma discreta. Várias correções nós percebemos as pedras de rio da Guarda. Sim, sim. Em contato, claro, sempre com o promotor, era verificado, olha, constatamos a necessidade de GESPRO na promotoria. Top. Então, colocávamos ao final da correção esse apontamento, e quando chegava era nova, já era feito contato com a Bárbara. E aí a Bárbara caminhava. Sim. E olha como isso era feito de maneira até discreta, né? Porque a Bárbara fazia contato com os promotores multiplicadores e a gente não sabia dessa interlocução. A gente só era convocado a multiplicar e implantar na promotoria X, só. Então... mas é que, na verdade, na atividade correcional, você tem muito desse foco na gestão. Até porque a má gestão do órgão de administração, que é a promotoria, atrapalha a atuação do órgão de execução, que é o promotor. Estou errado, Simas? O promotor não vai trabalhar bem numa promotoria mal gerida. Não, a gente em São Paulo tem situação, nem daria para empregar isso em todo o estado, nem em toda a capital. Porque lá nós temos gabinetes, por exemplo, que é o promotor. Tem gabinete sem promotor e sem ninguém, que é um promotor acumulando. Quer dizer, então, lá estaria impar em algumas
situações específicas, daria para fazer. Mas eu acho que tem que começar, porque São Paulo também é muito grande. Né? Até quando você estiver terminando aquilo que já é possível fazer, com certeza a gente vai ter condições de ir ampliando nas demais. Né? Mas eu até achei interessante essa questão, e até pensei, não no sentido da sutileza do contato, mas no sentido da consignação no termo mesmo. Não, mas consigna, né? Acho que fica consignado. Consigna no termo mesmo. Porque eu até me recordo, as pessoas às vezes acham que há uma certa invasividade nisso, e eu sempre cito como exemplo um fato que aconteceu em Chapadão do Sul. Eu fui com o meu carro para a viagem, porque nós fizemos 2 equipes, e eu ia fazer um roteiro maior, se eu fosse com o motorista, eu ia durar 4, 5 dias, e eu sozinho durava 3. Eu fiz uma alça e o corregedor fez outra. E nos encontramos numa cidade chamada Chapadão do Sul. Lá chegando, a calçada externa da promotoria tinha 3 vagas, mas isso aqui era a 3ª vaga. No final da 3ª vaga, que quase chegando na rua, havia uma árvore. E você conseguia perfeitamente estacionar o seu carro, porque você não estaciona o seu carro partindo do outro lado do quarteirão, você não sai da outra casa do vizinho, você sai da rua. Então, você entra em diagonal, compreende? Você entra tangenciando a vaga. Então, eu estacionei normalmente, vendo a árvore do meu lado, estacionei. Só que, na hora de sair, a árvore está atrás. E ela não era vista pelo retrovisor central, porque ela não estava no meio do carro, e nem era vista pelo retrovisor lateral, porque ela não estava ao lado do carro. Eu dei a ré, engatei, saí, arrebentei o meu para-choque, a abertura do porta-mala e o farol, todo o conjunto óptico do meu carro naquela árvore. Eu saí para almoçar. E eu meti no termo de correição dos 2 lá, que eles, no prazo de 45 dias, tomassem providência com relação à árvore da promotoria. E aí, depois, quando eu contei isso por primeiro, veio me falar que aquilo era abuso de autoridade, que era abuso de poder, que eu, na corregedoria, estava praticando abuso. Eu não estou praticando abuso de poder. E o promotor do meio ambiente não ficou bravo? Cara, isso não é abuso de poder, porque quando eu contei para o cara contou para mim e falou, você não é o primeiro nem o segundo, uns 30 já quebraram o carro aí. Eu falei, cara, 30 cidadãos quebraram o carro aqui e você não tirou essa árvore daí ainda? Aí ele ganhou o ISO pelo meio ambiente. Pô, pelo amor de Deus. Douglas, só se me permite, é importante consignar que essa votação no termo de inscrição, ela... Obrigada. Em primeiro lugar, a corregedoria, ela também tem esse viés orientativo. Então, dentro desse viés, e verificando a necessidade do GESPRO na promotoria, e o promotor de justiça, ele não precisa de muito argumento para... Porque ele não tem como negar a realidade. Sim, já está consignado no termo, inclusive. Antes de consignar no termo, é conversado, é feita essa conversa com o promotor com muito tato, com muito jeito, e sugerido realmente, e aí consta no termo que ele aceita a vinda do GESPRO. Então, não é, a corregedoria, como castigo, vai obrigar o promotor a implantar o GESPRO na promotoria. Não. Surge um mini-tac ali. Rola um... Mas é importante consignar isso. Não é uma imposição da corregedoria a implementação do GESPRO. Nasce da necessidade... Que é inexorável. Todas as orientações que já foram dadas antes no termo. Exatamente. Então, o promotor, normalmente de bom grado, até por já saber do resultado do GESPRO no Estado, ele aceita. E fica mais como uma formalidade, como uma forma de a gente também encaminhar lá para a coordenação do GESPRO, que aquela promotoria ela tem interesse em aderir. Sim.
É isso. Existe algum indicativo de que haja diferença de produtividade ou de eficiência na produção entre promotorias com o GESPRO implantado e outras não? Foi uma pergunta que eu fiz na última reunião para o assessor de direitos estatutários, então eu devolvo a palavra para a doutora Júlia. Olha, isso até era uma das reticências da doutora Bárbara de inscrever o projeto no Inovare, justamente porque a gente não tinha tempo suficiente de avaliar num período razoável, de uns 5 anos, que eu acredito, o aumento, o incremento da produtividade dos órgãos que receberam a implantação. Né? E também dúvidas em relação ao qual universo nós íamos abraçar, né? Porque nós íamos considerar as promotorias que foram certificadas e avaliar essa produtividade em relação às promotorias que foram certificadas, ou não, todas aquelas que foram implantadas. De uma maneira geral, quando a gente vai numa promotoria que recebeu a implantação, ela, sim, é uma promotoria mais redonda. Né? Redonda, eu digo assim, não com tantos procedimentos vencidos, sem atendimentos que estejam em aberto no sistema. Né? É uma promotoria que funciona, que utiliza as pastas do fluxo eletrônico, porque nossos procedimentos extrajudiciais são eletrônicos, e aí o promotor se vale daquele fluxo para fazer tramitar os seus procedimentos, e isso faz com que o promotor tenha na mão a sua promotoria, porque ele abre o sistema informatizado, ele não precisa consultar o procedimento no escaninho para saber o que ele tem. Ele sabe ali quando que entrou um protocolo lá na secretaria, às vezes o protocolo nem chegou para ele, ele sabe, porque ele acompanha isso pelo fluxo. Então, inegavelmente, melhorou a produtividade. Se a gente for puxar os dados do CNMP, do MP de Santa Catarina, eu não tenho aqui números, devia ter trazido, não tenho aqui números precisos, mas, assim, 70% dos procedimentos que nós funcionamos, procedimentos extrajudiciais, eles são solucionados sem judicialização. Né? Isso é um dado importante, creio eu. Porque se nós não estamos judicializando, e se nós temos um tempo de tramitação menor, e é isso que nos falta mensurar num prazo maior, é porque nós estamos sendo mais resolutivos, nós estamos resolvendo as nossas demandas sem a necessidade, inclusive, de provocar o Poder Judiciário. Né? Mas eu digo que isso também, esse monitoramento é algo que ainda não completou o seu ciclo para a gente dizer com toda certeza que aumentou a produtividade. Empiricamente, a gente sabe que aumentou, mas eu não tenho como dizer precisamente se de fato aumentou. Vocês recebem esse retorno da corregedoria, por exemplo, né? Uhum. Quando passa uma unidade que se dispôs no projeto e suportar numa fase 1, né? Uhum. E depois a corregedoria vai lá e faz uma correção, né? E aí tem as constatações do relatório. Vocês recebem esse retorno de alguma forma da positividade? Sim, sim. Isso de maneira informal, né? Quando o assessor retorna da correição, ele nos procura e diz: estive lá na promotoria tal, estava muito melhor, eu encontrei isso, encontrei aquilo, vocês passaram por lá, e o que vocês encontraram lá? Às vezes essa conversa acontece antes da correição, para ele saber o que espera no momento de fazer a correição, mas também acontece depois, né? De um bate-bola, assim, de, olha, melhorou bastante. Porque, assim, tem várias reações dos colegas. Tem colegas que nos recebem porque a equipe pediu muito, mas ele é meio reticente e resistente. Tem colegas que começam desconfiados, e aí, quando eles percebem que a gente está disposto realmente apenas a ajudar, a auxiliar, a melhorar, e, para isso, muitas vezes, eu às vezes pego esponja e começo a esfregar armário junto com a equipe dele, ele se desarma e se entusiasma pelo projeto. Esse é o comportamento assim, que a gente mais
vê. E isso é extremamente gratificante, assim, que o colega começa assim olhando de lado, assim, como é que eu vou abrir minha gaveta para mostrar aqui o que eu tenho na minha gaveta para essa pessoa, para ela dizer o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. A gente entrar na casa de um promotor, né, que por definição já acha que sabe que faz certo, né, e dizer, olha, quem sabe isso aqui tu não fazes assim, fazes desse jeito. Então, a gente vai tentando abordar da maneira mais suave possível, e a resposta é sempre boa, salvo raras exceções. Bom, primeiro, parabéns pelo projeto, muito bom. Eu já adianto que eu vou sugerir ao nosso corregedor que nós façamos uma visita a vocês. Eu não conhecia esse projeto do Inovare, apesar de até eu acompanhar, mas não conhecia. Achei fantástico, muito bom. Eu estava aqui na sua apresentação aflito com relação ao nível 3, porque eu pensei que você não ia chegar naquele ponto, que eu acho que é de fundamental importância, mas você chegou. Mas eu queria trazer uma preocupação com relação aos planos de ação, planos de atuação. Eu estava até compartilhando a minha aflição com o Douglas hoje, um pouco mais cedo, mas eu queria trazer aqui um dado. Eu fui acompanhar, a pedido do nosso corregedor, uma correção temática da educação em Sergipe, porque havia uma programação do CNMP em fazer uma correção temática da saúde, que nós já estávamos pensando em fazer, como de fato fizemos, e nós queríamos entender como é que era a logística deles. E, para minha grata surpresa, porque naquele momento, aquelas alturas, eu já estava pensando que eu estava esquizofrênico, porque eu estava querendo exigir uma coisa dentro de uma estrutura de uma promotoria que, no meu estado, a gente não vê. E a primeira pergunta que o Fabiano, aqui acho que é do MPF, ele estava fazendo a correção, fez ao promotor, foi: você tem plano de atuação da sua promotoria? E a resposta dele foi: tenho. Eu achei aquilo fantástico, porque se essa pergunta fosse feita para 100% das promotorias do Estado do Maranhão, a resposta teria sido não. E aí a minha preocupação com a elaboração desse plano. A gente estava conversando mais cedo, eu e o Douglas, às vezes o planejamento estratégico, ele gera alguns projetos institucionais. No Maranhão não é diferente. O primeiro planejamento estratégico de lá foi gestado em 2011. Eu fiz até uma crítica lá na ocasião, porque nós usávamos aquela matriz SWOT, né? Você identifica as forças, as fraquezas, são fatores internos, externos, as oportunidades e ameaças, né? E, a partir dali, você vai desenhando o que os membros entendem que é prioritário, que é importante ser pensado para o Ministério Público como um todo. E, no planejamento estratégico que sucedeu a esse, não foi muito diferente, apesar de não ter sido usada a matriz SWOT, foi usada uma outra metodologia. Mas nós ficamos distantes ainda da proposta de um planejamento estratégico situacional, que é o que eu acredito que é mais apropriado para uma instituição como o Ministério Público. Situacional no sentido de entender como opera a perspectiva do outro, sabe? Uma coisa é você entender como um problema deve ser resolvido, como um problema deve ser decodificado. Outra coisa é como quem sofre esse problema pensa, ou como os atores que influenciam diretamente na resolução desse problema, ou não, pensam. Então, o planejamento estratégico ele começa a ficar mais dinâmico, porque os atores nesse jogo social, isso aí vem lá de Carlos Matos, lá no Chile, na época do presidente Allende, um estudo muito interessante, ele faz com que a atividade do Ministério Público seja frenética nesse ambiente de interação entre, por exemplo, que nós chamamos de mundo da vida para sistema administrativo. Nós temos até um trabalho de pesquisa nesse sentido, chama Ministério Público e Políticas Públicas. Se eu puder ter a honra da crítica de vocês, vai ser muito bom. Foi publicado pela Juruá. E tem um aspecto que é importante nesse estudo, que eu queria perguntar se vocês atentaram para isso, que é o seguinte:
Quando você falou, eu anotei aqui, pessoas qualificadas para falar na construção desse plano de atuação, né? Eu fiquei assim um pouco preocupado, porque existem elementos culturais e subjetivos que fazem com que existam coisas no mundo da vida que, como o Habermas chama aqui, não se desprendem do fundo, que fazem com que as pessoas se identifiquem enquanto comunidade. Isso não é trazido à baila comumente por pessoas que são qualificadas. É preciso, obviamente, ouvir pessoas qualificadas, mas é preciso ouvir esse elemento do mundo subjetivo da vida das pessoas, sobretudo na construção de um plano de atuação de promotoria, que é uma coisa bem local, né? E aí a nossa sugestão nesse estudo foi a realização, com base na teoria da ação comunicativa de Habermas, construir uma matriz de audiências públicas pedagógico-propositivas, né? Fazendo com que haja esse diálogo entre sociedade civil e poder público, poder administrativo, através dessa atuação do Ministério Público, que ele tem esse poder, dever de fazer essas coisas acontecerem, em razão de uma coisa muito simples, que é o poder de accountability horizontal que o Ministério Público tem. O Ministério Público é uma agência de controle, uma agência estatal, né, que pode provocar penalidades para o administrador faltoso, o administrador que não demonstra responsividade, no sentido de fazer ver que o que ele oferece enquanto políticas públicas é o que o povo realmente deseja, né? Então, a minha preocupação é exatamente neste ponto. Como vocês estão pensando fazer esse elo entre sociedade civil e poder administrativo para que, por exemplo, no ciclo de formação de políticas públicas ou de aperfeiçoamento delas, essa sociedade que em Habermas, por exemplo, ela é formada de uma periferia e de um centro, ligado por eclusas que são mais oxigenadas ou não, dependendo do acesso da periferia ao centro, né? Como fazer com que essas eclusas sejam o tempo todo oxigenadas ao ponto de que haja realmente uma participação popular fidedigna na formação ou aperfeiçoamento de políticas públicas dentro do plano de atuação acerca do que é prioritário para uma promotoria, para uma comunidade que é servida por uma promotoria, né? Vamos fazer isso acontecer, levando em consideração cada identidade de cada promotoria de justiça, fazendo com que a promotoria seja a cara da sua comunidade. E aí vem minha crítica para o Maranhão, porque no Maranhão nós temos muitos projetos standard, né? O que é projeto standard? Nessa faina por construir um planejamento estratégico mais rápido e sem esse olhar para a base, nós acabamos identificando algumas carências que são mais gerais, e aí criam-se projetos, e aí a promotoria adere a esses projetos, né? Não é uma coisa de baixo para cima, é um planejamento estratégico meio de cabeça para baixo, como eu digo lá no Maranhão. Então, eu queria saber, porque eu acho que isso é muito importante, como é que vocês estão pensando. Você disse que isso é uma coisa que ainda está sendo gestada, né? Pensada. Mas, ainda que esteja sendo gestada ainda, eu queria saber quais são as bases que vocês estão estabelecendo para pensar nessa interação sociedade civil e poder público, com o intermédio do Ministério Público, para fazer com que haja realmente essa participação popular fidedigna, porque esses interesses eles são de toda a ordem. Às vezes, eles são interesses de prestação material de um determinado interesse social, mas, às vezes, eles são, como o Nancy Fraser fala, são pedidos, são clamações por afirmação de direitos, o reconhecimento deles, aí, falando de novos movimentos sociais e grupos de interesses desses novos movimentos, né? Saindo aí do pensamento binarista, marxista de patrão, empregado, mas falando desses grupos de interesses que hoje nós defendemos também, né? São interesses de hipossuficientes, mas temáticos, negros, pessoas com deficiência, mulheres ofendidas, etc. Como é que vocês estão pensando isso, ainda que num estágio bem preliminar?
Pergunta desafiadora essa. Na verdade, assim, como eu disse, ainda está tudo aqui, né? O que nós temos hoje construído? Nós temos uma portaria de procedimento administrativo na 9ª Promotoria de Chapecó, que é a Regional do Meio Ambiente, instaurando esse procedimento de estabelecimento de prioridades para a criação do plano de ação da promotoria, e isso alinhado, indicando lá na portaria de instauração qual que é o objetivo estratégico que ela pretende atingir e onde no planejamento estratégico isso se situa, no planejamento estratégico do Ministério Público de Santa Catarina. Isso é o que nós temos. Só. Tá? Mas eu venho estudando um pouco sobre isso, assim, no tempo que sobra um pouquinho entre uma implantação e outra. E na verdade, pelo que e com certeza tu vai saber disso muito melhor do que eu, a teoria da ação comunicativa de Habermas fala de ampla discussão, né? Tanto que propõe a audiência pública como um instrumento adequado para que essa ampla discussão aconteça e se permita que todas as pessoas de diferentes nichos sociais, enfim, possam ter voz, né? Mas, quando eu falei em pessoa qualificada, né, e fazendo uma alusão a essa metodologia dos mini-públicos, que é uma metodologia diferente da de Habermas, não se compara a ela, e alguns dizem que, inclusive, elas são complementares, né? Tem alguns estudiosos já dizendo que o bom não é adotar uma ou outra, mas as duas, ou seja, fazer audiências públicas sem prescindir da criação dos mini-públicos. Mas qualificar o debate, eu quis dizer no sentido de trazer o conhecimento técnico a respeito daquela situação específica. Então, por exemplo, estamos falando de saneamento, então vamos trazer alguém da Companhia de Saneamento de Santa Catarina ou alguém da Universidade Federal de Santa Catarina que tenha conhecimento na área. Não para desconsiderar o saber popular daquela pessoa que não possui saneamento lá naquele bairro longínquo de Chapecó. Ao contrário, essa pessoa vai ser considerada nessa metodologia de mini-público quando nós escolhermos as pessoas para participar desse encontro. Não sei se chegasse a entender. A heterogeneidade do público é que vai permitir essa riqueza do debate. Mas, a despeito dessa tá ruim de sair, vocês entenderam, né? A despeito disso, todas aquelas pessoas que estão ali, vão ser qualificadas a respeito daquele assunto. Elas sabem o que é um esgoto a céu aberto na frente da sua casa, mas elas não sabem, talvez, qual é a melhor forma de tratá-lo. Se no mar, por exemplo, por meio de submarino que encaminha isso até a estação de tratamento, ou por meio de encaminhamento a uma estação de tratamento e despejo no mar. Isso nem nós sabemos qual que é a melhor forma. Quem é que vai falar a respeito desse tema, desse conhecimento técnico? É o técnico chamado para a discussão. Não sei se eu me fiz entender, né? Mas, repito, isso tudo tá na minha cabeça. E isso é um dos pressupostos da democracia deliberativa, né? Que repito, nos Estados Unidos é utilizado nos municípios como fomento para a criação de políticas públicas, como norte para a criação de políticas públicas. A nossa ideia é criar como norte para fiscalizá-las. Inclusive, semana que vem, tem que ver se eu vou conseguir, mas semana que vem tem um curso no INSPER, que é mensuração de impacto social de políticas públicas. Eles vão ensinar, pelo menos é o que diz o programa, e eu estou curiosa para saber, por isso que me inscrevi, como que a gente mensura o impacto social de uma política pública criada. E se a gente conseguir mensurar o impacto social, a gente vai conseguir fiscalizar e a gente vai conseguir medir também a nossa resolutividade, né? Por meio de indicadores não só de esforço interno, não tenho procedimentos vencidos dentro da promotoria, mas olhando para fora, o que a minha atuação nesse ano causou na comunidade a que eu pertenço?
Esse é o nosso sonho. Carta de Brasília, né? É, exatamente. Mas é que nós falamos tanto de resolutividade, mas a gente não consegue chegar lá. Quando a gente fala em resolutividade, a gente sempre olha para dentro do gabinete, não para fora. Então, eu acho que o nosso desafio agora é olhar para fora. Como nós vamos fazer? Eu não sei. Eu só tenho uma ideia na cabeça. Júlia, inicialmente quero parabenizar pelo projeto. Obrigada. E foi antes aqui falado de como a gente poderia fazer esse elo entre projetos como esse e a corregedoria. Então, a título de contribuição, eu trago o que ocorre no Rio Grande do Sul. Que também tem. Nós temos lá 3 formas de monitoramento pós-correicional. Um deles é o plano individual de acompanhamento orientado. E aí entraria projetos como esse. O que acontece? Nas correições, nós fazemos as orientações e recomendações e podemos detectar que o colega tem, por exemplo, deficiência na parte técnica, no que diz respeito àquelas atribuições em que ele atua. Nós podemos detectar problemas de gestão da promotoria, uma desorganização. Então, nós podemos propor a ele, e aí depende da concordância do colega, esse plano, onde nós vamos, por exemplo, sugerir que ele participe de cursos, que ele passe a aderir a projetos institucionais. A gente pode também propor que o colega venha a ter orientações de promotores ou procuradores que se destacam na expertise daquelas matérias que ele está apresentando dificuldades. Então, fica a sugestão, eu não sei se existe esse tipo de monitoramento pós-correicional em Santa Catarina ou nos outros estados, mas é uma forma de propor ao colega, e não é algo imposto pela corregedoria, né? É uma proposta que a corregedoria faz ao colega, ele não é obrigado a aderir, não vai ser, portanto, considerado negativamente se ele não aderir, mas, se ele aderir, isso vai ser considerado como um esforço dele em fazer a adequação que é necessária na atuação dele. Afora isso, afora esse plano, a gente tem também a verificação de proposições, que a gente faz de modo virtual. Então, sempre que a gente conseguir... a gente visualiza que aquele problema que foi detectado do colega, a gente consegue, dali 3 meses, fazer essa verificação de modo virtual, a gente se utiliza desse outro meio. E também do acompanhamento funcional, que é quando a gente não consegue fazer só para o meio virtual, então a gente necessita de uma correção extraordinária, a gente precisa se utilizar de outros meios de verificação que não o virtual, a gente se utiliza desse. Mas eu me coloco à disposição, se os colegas tiverem interesse em ter acesso a esse material, enfim, até os modelos de relatório de correição nosso prevê esse plano e essas formas de monitoramento pós-correicional. Essa iniciativa é fantástica, sim, fantástica. Eu acho que é uma excelente ideia que os outros estados, para os outros estados se utilizarem. E talvez, isso é até uma sugestão que a gente vai fazer a corregedoria do MP de Santa Catarina agora, na semana que vem, quando eu tiver um tempinho. Porque uma das reclamações dos promotores de Santa Catarina é que, quando tem movimentação na carreira, às vezes uma unidade que era absolutamente redondinha, em razão de, às vezes, ficar 2 meses vaga, ela se perde e a gente perde todo o trabalho que foi feito. Isso acontece com bastante frequência, inclusive aconteceu em promotorias da qual eu fui titular, que às vezes demora um pouquinho para a gente assumir e aí a promotoria se perde. E uma sugestão que a gente ia fazer, por ato lá, o promotor é obrigado a apresentar para o promotor que vá substituir em seguida e para a corregedoria o relatório de alteração de titularidade, que é uma radiografia da promotoria no momento em que ele saiu. Quantos inquéritos civis tem, quantos PPs, quantos PAs, quantas NFs ele tem dentro da promotoria, informações relevantes. O GESPRO, como uma boa prática do nível 2,
apresenta aos promotores o que nós chamamos de relatório de entrega técnica da promotoria, que ele é muito mais detalhado. E aí o promotor consegue colocar ali tudo aquilo que ele imaginava ou que estava em andamento, às vezes, assim, ele, por exemplo, coisas que não apareciam em lugar nenhum. Ele estava fazendo a reestruturação, a articulação da rede de atendimento da infância e juventude. Esse é um trabalho que não aparece, porque são reuniões, atrás de reuniões, para a construção de um protocolo de atendimento, e esse processo, se a pessoa que vem em seguida não continua conduzindo ou não sabe que estava sendo feito, ele se perde no meio do caminho. Então, a ideia desse relatório é que, durante essa transição, o promotor que receba a promotoria saiba onde o outro parou e consiga pegar o gancho da promotoria em menos tempo do que normalmente ele levaria para poder se apropriar de tudo que ele tem lá. Eu acho que fazendo tomando essas duas medidas, fazendo esse relatório individualizado de acompanhamento pós-correição, e também garantindo que, nessa transição de unidades, se faça uma entrega com mais informações para o promotor que está vindo, a gente vai diminuir um pouco também esse impacto, né, de transição. Doutora Júlia, se ainda tiver um tempinho para... Veja só, parabéns, vim motivada para esse encontro, basicamente para ver essa sua explanação. Maravilha. Porque sou do Piauí, de alguma forma, assim, bem empiricamente, e assim, só com a vontade de querer fazer, na verdade, assim, nas minhas promotorias, eu já tentei, assim, melhorei muitas, pelo menos no que diz respeito ao nível 1. Sim. Né? Tanto que agora, dia 14, o nosso CEAF nós lá também temos 2 assessores por promotoria, também cargos comissionados. Tem muito essa questão da rotatividade, então a gente precisa muito passar essas rotinas. E eu vou dar mais ou menos um curso, nada nem aos pés da experiência de vocês, mas assim, um pouco da minha experiência, do que consegui fazer, e assim a gente tem, digamos, multiplicado, né? Em relação eu queria saber mais em relação a como nós, que queremos chegar ao nível do GESPRO, podemos, no caso, do Ministério Público do Piauí, do Maranhão, enfim, quem tiver interesse, pode ter acesso a esse trabalho todo para e passo. Se o GESPRO hoje, por exemplo, é patenteado, ou se, na medida a gente faz, se eu quiser implantar isso, eu vou implantar o GESPRO de Santa Catarina, digamos, no Piauí, ou se eu posso utilizar o que vocês fizeram, passo a passo, e criar um outro com a minha realidade lá, porque as realidades são diferentes, e que pese, talvez, o passo a passo possa ser igual. No MP do Piauí, nós já temos várias promotorias em que já estamos inserindo esse conceito de rotina, fluxo, né? Uma outra pergunta que eu queria fazer era se, quando o promotor solicita o GESPRO, vocês exigem dele, antes de uma visita, antes de ir lá e realmente fazer, aquele organogramazinho de rotinas e fluxos de cada rotina, porque cada promotoria é de um jeito. Eu não sei se em Santa Catarina ainda tem, mas no Piauí nós temos inúmeras promotorias ainda que a gente chama de clínica geral. Sim. Que foi onde eu passei 20 anos. Então, você tem um atendimento para o dia a dia, você tem um atendimento para a área da infância, um atendimento diferenciado para a área criminal, um atendimento diferenciado para vítimas de violência doméstica, um atendimento diferenciado para direitos humanos. Não é verdade? Então, assim, apesar de ser tudo atendimento, mas as áreas são bastante complexas. Então, isso eu já procurava fazer essa diferença. Em relação à questão dos planos de atuação, na minha última promotoria, antes de vir para a capital, depois de 20 anos, eu cheguei o ano passado, eu tinha um planinho, como a gente, planinho de atuação, né?
Como foi que eu fiz? Assim, de forma muito incipiente, querendo dar uma legitimidade maior ao meu trabalho. Primeiro, eu comecei pequeno, eu comecei em uma determinada área, vamos supor, saúde. E como a política pública, os conselhos de saúde, no meu entender, depois que eu fiz um curso de SUS na Fiocruz, eles são, dentro da minha percepção, são os mais avançados em termos de organização de conselhos nacionais, estaduais e municipais. É a área que mais tem ganho com esse tipo de atividade. Eu comecei a procurar, então, pelo menos os planos de saúde, porque ali eles já tinham sido debatidos, já tinham sido, de alguma forma, já tem um conselho formado, e comecei a me inserir nisso. Comecei a me questionar o que eu poderia fazer para melhorar aquele projeto do plano de saúde anual ou de 2 em 2 anos para a promotoria, que, inclusive, a cada bimestre, né, quadrimestre, eles são submetidos à aprovação nas câmaras municipais. Então, com base nisso, eu comecei e também fiz um organograma de atendimentos da área, o que eu mais... E, assim, fixei minimamente, né, algumas coisas. E outra foi na área do saneamento, porque eu aproveitei também as reuniões que tem que ter quando você vai fazer os planos de saneamento básico, dentro dessa coisa de audiência pública e tal, formando pessoas dentro dessa situação que você falou, formando pessoas para formar o entendimento, porque às vezes a pessoa quer uma coisa, mas não sabe como chegar, não sabe como lutar por essa coisa, não sabe como abordar o vereador para essa coisa, né? E assim sucessivamente. Fiz em algumas áreas. E cheguei à conclusão, depois de tudo isso, que tem umas áreas mais fáceis para a gente fazer e outras mais difíceis. Porque, às vezes, o promotor só, lá no interior, é bem mais fácil você implantar um plano de atuação, por exemplo, na luta contra a violência contra a mulher, ou então para a salvação dos animaizinhos silvestres, né? Por quê? Porque o prefeito vai lhe ajudar, porque você vai ter uma forma de... Porque, muitas vezes, não sei a realidade de você, mas, às vezes, na grande maioria das vezes, o promotor é só a salinha no fórum. Então, você precisa de uma rede para ali oportunizar uma grande reunião, um espaço, enfim. E tem outras matérias que são bem mais difíceis. Quando eu comecei, por exemplo, a andar para as comunidades para saber, por exemplo, coisas sobre corrupção, essas outras coisas, né? Muito pelo contrário, existe um movimento de contrafluxo na minha atuação. A promotora está indo, pois então vamos marcar uma reunião para o dia que ela vem para esvaziar. Então, tem essas situações todas. Então, gostaria muito de saber como é que nós podemos ter acesso a isso, se é patenteado, se não é, se a gente pode usar esse sistema, como é que a gente poderia implantar no nosso Estado. E, também, a exemplo do nosso colega do Maranhão, eu estou louca para ir para Santa Catarina, mas eu quero ir para um dia de visita, para eu ir lá, limpar também, porque eu faço isso. Cheguei nas minhas promotorias, já peguei promotorias horríveis, pior do que essa da foto, muito. Que a minha primeira atitude, na hora que chegou na promotoria, foi dizer: meu filho, traga um pintor da cidade, porque eu vou mandar pintar isso aqui. Entendeu? Porque, antes de mais nada, é o seu ambiente de trabalho. E eu não sei trabalhar desorganizada. E eu preciso entender o que tem, tudo. Enquanto eu não entendo, eu não consigo trabalhar. Então, gostaria muito de ter essa oportunidade, de ir lá para um dia de visita, ajudarei a passar a esponjinha no armário, e também para o dia de implantação do curso em si, né? Então, eu queria saber como é que a gente pode fazer, assim, de uma forma bem tranquila, como é. É só um ofício? Precisa de um termo de cooperação, essas coisas. Então, na verdade, assim, não existe, não está patenteado de maneira nenhuma, até para a criação do nosso manual de processo de trabalho, nós sabíamos que Minas Gerais tinha um manual já bem avançado de processo de trabalho, e o Rio Grande do Sul também.
mas nenhum dos dois estados, ao que me consta, acho que o Rio Grande do Sul tinha alguma coisa de certificação. Mas Minas, depois nós conversamos, eu não fui eu que conversei, foi outra coordenadora, né, mas eu lembro que ela me relatou, que Minas não conseguiu implantar nas promotorias, porque acho que não teve respaldo, enfim, elas não conseguiram executar o projeto, elas só fizeram o manual, são 2 promotoras lá, fizeram o manual, mas e hoje ele é muito bem elaborado e bem, né, é um material muito interessante. Então, o que nós fizemos? Nós também importamos essas experiências dos outros estados para criar o nosso. Nós já recebemos contato do MP de São Paulo, do MP de Roraima, do MP da Paraíba. E todos eles, agora o MP de Roraima, eu brinco que a gente está namorando ainda, porque não consegue fechar uma data para eles virem, para a gente ir até Roraima. Está difícil da gente conseguir fechar. Mas, normalmente, como é que a gente fazia? A gente vai até o Estado, né? Nós fizemos isso com o Pará. A gente vai até o Estado, analisa os atos daquele Ministério Público, eventualmente sugere se tem alguma necessidade de atualização do ato ou fazer alguma modificação para a implantação do GESPRO lá, capacita os promotores que, eventualmente, serão os promotores multiplicadores. No caso de Roraima, por exemplo, salvo engano, tem 50 membros no Ministério Público, então, acho que vai ser muito tranquilo de se implementar lá. Né? Mas, lá na Paraíba, foram, acho que os assessores da Corregedoria... Não tem ninguém da Paraíba aqui, não, né? Não? Não, hoje não. Foram os assessores da Corregedoria que foram capacitados, salvo engano. E aí, nós acompanhamos aquilo que era uma implantação lá, né, numa promotoria que eles escolheram lá. Depois, eles foram a Santa Catarina e acompanharam um curso e uma implantação em Santa Catarina. São Paulo também fez isso. São Paulo concluiu, depois de vir a Santa Catarina, e nós não fomos a São Paulo, eles vieram, que seria muito difícil conseguir implementar em São Paulo nos moldes que nós fazemos lá, em razão da resistência dos colegas. Né? Hoje, na posse do doutor Comim, estava lá o subprocurador-geral para assuntos institucionais, tem um nome diferente, mas é nessa área, e ele me relatou, me confidenciou que, em São Paulo, eles têm um projeto parecido com o GESPRO para as promotorias que têm sede própria, não para aquelas que estão dentro dos fóruns. Então, cada um fez a sua maneira e adaptando a sua responsabilidade. O que a gente faz, e faz de muito bom grado, e se o procurador-geral autoriza, é claro, é repassar aquilo que funcionou para o nosso Estado. Não, na verdade, o GESPRO é um braço dentro do Centro de Apoio Operacional Técnico, é um CAU. Né? O GESPRO está dentro, vinculado ao CAT, que é o Centro de Apoio Operacional Técnico, que congrega todos os nossos técnicos, biólogos, contadores, todos aqueles que fazem as nossas perícias, os nossos trabalhos técnicos, estão vinculados ao CAT. E eu, na verdade, o meu cargo se chama coordenadora adjunta do CAT. Uhum. Não é ir na promotoria e organizar tudo, mas é aquela outra situação que já foi falada aqui. O promotor, digamos, está numa situação de muito atraso em processos, né? O coeficiente dele daí do MPF, como é o nome? Coeficiente de... Taxa de congestionamento. Taxa de congestionamento é altíssima. Achei bonito isso. Isso, achei lindo. E a fórmula, então... E ele solicita o apoio, tem um edital, tem uma temporalidade, né? Você tem uma fila, né? E ele manda os processos para esse GAT, né? E ajuda. Mas o que falta, se nós, no Piauí, conseguíssemos, pelo menos, que todas as promotorias, e eu começaria pelas de baixo, clínica geral, que são as mais necessitadas, a do interiorzão, pelo menos o nível 1, eu já ficava feliz. Sim. Pois eu vou entrar em contato. Muito Com obrigada. certeza, pode entrar em contato. Tem.
Tem. O e-mail institucional é gespro, arroba, gespro, arroba, mpsc, tudo junto, .mp.br. E aí, assim, se eventualmente for solicitado esse auxílio, é claro que a gente depende de autorização, não precisa de termo de cooperação, mas a gente depende de autorização do Procurador-Geral para poder sair, né? Mas eu acredito que não haveria problema se o nosso calendário não ficar prejudicado. E assim, quanto à equipe, dentro desses arquivos iniciais, Uhum. anteriormente a vez que a gente está vendo, Sim. dando uma analisada em relação aos atos. Uhum. Sim. Como seria? É possível o envio desses atos, enfim, dessa parte que tem na internet de vocês, para Sim. seria possível esse acesso? Eu acredito que se o Procurador-Geral autorizar, e eu não vejo problema, eu acho que ele vai autorizar com certeza absoluta, a senhora não, né? Você faz contato e aí, com o e-mail do GESPRO e ele autorizando, a gente encaminha todo o nosso material. Sim. Sim. Que você não dissesse os principais atos, também a gente tem que ter, ministro, Claro. para oportunizar já essa primeira vez. Com certeza. Eu acho que ele dando o ok, está tudo certo. Qual é o seu cargo? Eu sou promotora de justiça, coordenadora do GESPRO. Isso. Endereçada a mim, coordenadora do GESPRO. Isso mesmo. Tá? Obrigada. E tinha uma outra pergunta que você tinha feito em relação a diferenças de atendimento das promotorias do interior, né? Só para esclarecer, depois, quando vocês analisarem o manual, vocês vão entender que, na verdade, isso não vai fazer diferença. O que a gente mapeou é o gênero atendimento. Como que isso caminha dentro de uma promotoria, qualquer atendimento que seja. Né? Se exigir um fluxo mais especializado, a gente criou um subprocesso. Então, no curso do manual vai ter, por exemplo, procedimento de boletim de ocorrência circunstanciado ou procedimento de apuração de ato infracional. Exigia um fluxo específico. Então, ele está lá, mapeado. Isso. Eu fiz um curso recente, até de um ano em Minas, sobre agentes políticos, formação de agentes políticos. Muito bom. E lá nós aprendemos o trabalho final de conclusão desse curso, foi metade presencial, metade EAD. Não era um trabalho científico, projeto científico. Uhum. É um projeto que eles chamam projeto de intervenção. Uhum. Então, assim, é um pouco menor do que um projeto de atuação da promotoria. Uhum. Inicia a cultura do tempo de fazer um projeto para atuar com o tempo, meio, resultado e assim vai. Sim. Mas numa situação em que ele visualiza ali naquela promotoria dele que precisa de uma intervenção imediata, pode ser em 2 meses, em 3 meses. Então, ele tem basicamente a mesma formatação do projeto. Interessante. Com objetivo, metodologia, prazo, Tudo. Contextualização. de atuação, é um processo Uhum. de prática efetiva do tempo. É interessante. Extremamente interessante. Onde que foi o curso? Lá em Minas Gerais, Mas qual foi a instituição? lá na própria, No MP de Minas? através da ISA, pessoal lá na Legal. Maranhão, né, da Uhum. E foi um curso que a gente teve certificado pela faculdade, agora a faculdade do interior de São Paulo, esse Ribeirão Preto. Mas é muito interessante Legal. esse curso. E nós tivemos toda uma parte teórica sobre políticas públicas, Uhum. toda uma parte, essa parte prática de como elaborar o projeto e visualizar o problema na sua comarca. Uhum. E agora na corregedoria a gente está, assim, embrionariamente pensando na possibilidade de, considerando a tendência atual ao invés de abrir um PP ou algo, você vai poder fazer um termo de, não sei o termo de ajuste, mas tipo um termo de não persecução penal, seria um termo de não persecução disciplinar. E uma forma é exatamente propor ao membro que faça um projeto de atuação Interessante. com resultados, com essa coisa toda.
Com indicadores, com... Ele pode aderir, eu acho que Muito legal. nada óbvio que, por exemplo, a versão do GESPRO possa ser, eventualmente, uma situação dessa de TI, porque se está podendo até no penal, está podendo na improbidade, porque não podendo disciplinar. Sem dúvida. E a gente incentiva de uma forma, não precisa também ficar só aguardando o movimento de lá para cá do meio, porque tem muitos deles que não querem. Aí, de repente, você pega um que está ali desorganizado e diz, não, vou firmar no tempo de você, em tanto tempo só quando ele desorganizado. Ótimo. Então, seria um termo de não Que eu acho que casa com aquilo que a Daniela falou também a respeito do relatório, né, que eles fazem no Rio Grande do Sul. Interessante. Muito legal. Bom, colegas, mais alguma intervenção? A gente definitivamente não quebrou o recorde de debates dessa vez. A gente, na verdade, pegou o recorde que a gente tinha de debates, que girava em torno de 40 e poucos minutos, beirando 50, e dobrou ele e quebrou o dobro do recorde dele. Então, as doutoras Ana Longo e Júlia Cavalazzi estão de parabéns, porque fomentaram um debate que chegue a estas horas, com o Brasil à frente. A gente está aqui com a Ana e o João do Piauí, todo o MPF aí, inclusive, me permitam fazer uma menção especial a Ana Lívia, Camila, Cristina Favareto, o MPF foi espetacular, repito, espetacular nesse encontro para o GENAI. Em nenhum momento não houve nada que nós tivéssemos precisado que vocês não tivessem pensado antes e nos oferecido. Muito, muito, muito obrigado. Se em todos os lugares por onde a gente passar, a gente receber metade do acolhimento que nós recebemos de vocês, a vida do nosso grupo vai ser bastante fácil. Muito obrigado. Eu peço, inclusive, a todos uma salva de palmas para vocês, que foram os nossos bons receptores. Enfim, Guilherme, de Goiás, também começando a caminhada no GENAI. Maurício, do Paraná, também, obrigado por estar aí até o final. Temos aí Zé Márcio do Maranhão, Haroldo do Pará, Dani, do Rio Grande do Sul, sem água quente, né, Dani? Amanhã eu garanto de novo. Acabou a água quente, faltou um chimarrãozinho agora para nós. É que se a gente tomar agora, a gente não dorme, então vamos tomar um vinho agora, que é melhor. Eu não durmo, Dani, de jeito nenhum. Para mim é absolutamente indiferente de tudo isso. Enfim, mas a gente está com Piauí, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Pará, Maranhão e Rio Grande do Sul aqui. E eu agradeço muito a vocês todos por essa tolerância, por essa proficiência. Agradeço muito demais a Ana. Obrigado, Ana. Você foi genial na tua apresentação. Obrigado, Júlia. Obrigado por ter vindo de Santa Catarina. Obrigado por ter torcido. Obrigado por ter dado certo. Parabéns a todos. Agradeço a vocês a confiança depositada por mais um ano. Aos colegas novos, eu estava vendo a Ana falando sobre a questão do termo de não persecução penal dentro do processo. Enfim, me falhou a memória agora que se o membro novo no grupo acessa as mídias anteriores, mesmo clicando lá no mídias, não, mas eu digo, se ele clicar no nome do grupo e clicar no mídias, ele não acessa. Tá, então eu vou de fato, então definitivamente eu vou de fato fazer outra coisa, diferente disso. O GENAI, ele tem uma conta no Gmail e ele tem uma base no Google Drive
que é, inclusive, a base que eu estou utilizando para fazer a transmissão ao vivo aqui no YouTube. Nós estamos ao vivo no YouTube. Chegamos a ter quase 2 dúzias de colegas aqui nos assistindo. Quer dizer, não sei se estavam nos assistindo, né? Estavam ligados, pelo menos. Né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou descer esse material da base de dados do WhatsApp, vou catalogar isso em diretórios no Google Chrome, para que fique disponível a todos. Por que eu estou te dizendo? Porque isso que tu está falando de termo de não persecução penal, de TAC em pá, de tudo, isso foi objeto de discussão no GENAI. A coisa, não lembro se o Maurício acompanhou isso, não sei se você estava no GENAI nessa época, mas isso foi objeto de discussão 6, 8 meses atrás, e muita gente de muito estado mandou muito material. Tem muita coisa lá. Se você está fazendo prospecção sobre isso daí, tem muita coisa ali. Eu vou descer, e aí eu catalogo, e eu vi também muita gente pedindo para a Júlia material sobre Santa Catarina, e pedindo para a Ana também material. Então, eu vou fazer diferente. A gente está no 4º encontro a recém. Ainda fala recém ou a gente falava quando era criança? É certo falar recém? A recém? Lá em Mato Grosso do Sul a gente fala recém. A recém, a gente está no 4º encontro, e eu tenho todos em vídeo. Tenho as apresentações todas em vídeo. Eu vou dar uma reavivada nisso e ver, porque como eu tenho os debates, ali muita gente se comprometeu a fornecer material desse tipo. Eu gostaria de saber, não sei o que, não, eu te mando material. E aí você não sabe se o cara mandou, porque você não sabe se o outro lembrou de pedir, e você não sabe se o outro lembrou do e-mail. Talvez vocês lembrem, mas você também, de repente, é um canal só. E aí o outro que não se interessou hoje em pedir, daqui 1 mês precisou. Então, eu vou reavivar isso, para também pegar desses outros encontros, com esses outros temas, enfim, montar um repositório, montar uma bibliotecazinha virtual nossa lá, com tudo que a gente já debateu no GENAI, nesse primeiro ano. Pode contar com o nosso apoio aí para juntar essas coisas todas. Tá, joia. E aí a gente vai montando ali uma bibliotecazinha, a gente vai fazendo as ramificações, sub-ramificações, dá para dividir por temas, por tópicos. Obrigado a todo mundo, bom descanso, até amanhã, e parabéns a todos por aquela que eu acho, na minha opinião, a mais produtiva reunião do GENAI até hoje.